Olá pessoal, como vão? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. E, bom, primeiro, se você não faz parte aqui do canal, clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, bate em todas para você ser avisado pela plataforma sempre que eu lançar aqui um novo vídeo, e eu lanço o vídeo aqui todo sábado, você já sabe. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala a respeito do amor de Deus e do nosso amor ao nosso próximo. Ok? Bom, hoje eu quero fazer uma pergunta a você. Eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta a você. Qual o seu propósito de vida aqui? Bom, é fato que a gente não quer morrer. É óbvio, né? Todos os dias ou em todas as ocasiões, quando a gente tem uma dor de cabeça, eu, por exemplo, tenho muita dor de cabeça, ou pelo menos tinha muita dor de cabeça, e eu sempre ia lá e tomava um remédio. Então, quando você tem dor de cabeça, quando você tem dor de garganta, quando você está resfriado, quando você tem dor na perna, quando você, enfim, sente alguma coisa, você busca ajuda, você busca médico, você busca um tratamento para que você melhore daquilo, porque você não quer morrer. Se você não quer morrer, é porque você quer continuar vivo, quer permanecer vivo. Ok? Beleza, eu também quero. Agora, você quer permanecer vivo com qual intuito? Com qual propósito? Qual é a sua missão aqui, nessa terra, nessa existência? Você está aqui para quê, exatamente? Então, é a respeito disso que eu gostaria de pensar um pouquinho hoje com você. Porque, afinal de contas, todos temos um propósito, uma missão e todos queremos estar vivos aqui. Agora, viver por viver, conquistar por conquistar, concluir coisas por concluir, sem nenhum propósito, será que isso é uma vida com excelência? Será que isso é uma vida que vale a pena? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso, e para isso eu quero ler um trecho de um texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28. Fala assim: João 19, a partir do 28. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora veja, pessoal, eu quero me ater apenas ao que Jesus disse no verso 30. Quando ele tomou o vinagre, disse: Está consumado. Fica óbvio, fica claro, fica transparente que Jesus sabia muito bem qual era o seu propósito aqui nesse mundo. Ele veio com um propósito, né? Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer aqui nesse mundo. Ele tinha clareza de qual era a sua missão aqui na Terra. E por isso, naquele momento ali, ele falou: está consumado, ou seja, todo o propósito de vida de Jesus aqui na Terra estava consumado. E o que eu quero levar você a pensar é: qual o meu propósito nessa vida? Por que eu existo? Eu existo para eu ter fama? Eu existo para ser importante? Eu existo para exercer algum tipo de influência sobre aquelas pessoas sobre as quais eu tenho ou detenho algum tipo de autoridade, como meus filhos, por exemplo, ou como meus colaboradores, se eu for chefe de alguma empresa? Ou seja,
qual o meu ou qual o seu propósito de vida nesta terra. Então, sabe, gente, a gente precisa começar a pensar nisso. Se você não pensa, eu te convido a que você pare um pouquinho durante o dia, no momento que for mais conveniente para você, quem sabe da sua rotina, do seu cotidiano, e pense: o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu real propósito aqui? Será que depois que eu partir dessa vida, a minha memória será lembrada como uma pessoa boa, como uma pessoa que desempenhou bem a sua missão, o seu propósito aqui? Tem muita gente que, quando escuta determinadas palavras, sente assim uma certa repulsa, sabe? Então, se eu falar em energia, ou se eu falar em vibração, ou se eu falar em missão, ou se eu falar em propósito, as pessoas vão falar: que isso? Esse linguajar não pertence à minha realidade de vida. Mas sinto dizer, se você pensa assim, você está enganado. Porque você nasceu aqui com um propósito, com uma missão, você emite vibrações e você detém energias, você é energia. Então, pense nisso, sabe? Dispa-se de tudo aquilo que seria um preconceito. Se você acha que o que eu estou falando aqui não faz sentido, nenhum, zero, ok, beleza? Beleza, pode sair do vídeo. Mas se você acha que o que eu estou falando aqui, o que Jesus falou ali, está consumado, tem alguma conexão, então pare e reflita um pouco na sua vida. Sabe? Você tem que ter claro na sua mente qual é a sua missão aqui nessa terra. Qual é o seu propósito aqui? Ora, é óbvio que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, então isso não é exclusivo do ser humano. É claro que o homem é a coroa da criação de Deus, por isso nós dominamos sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, né? O homem domina sobre isso porque é a única criação de Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Se a gente vai lá em Gênesis, a gente vê exatamente essa linguagem ou essa palavra de Deus quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. E aí vão todas essas qualidades, né, quantitativas que o homem tem: dominar sobre aves do céu, sobre peixes do mar, sobre répteis, sobre animais domésticos, enfim, né, dominar sobre tudo, exatamente porque nós somos a semelhança de Deus. Porém, assim como Jesus, que veio aqui a esse mundo com um propósito, com uma missão, e neste verso que eu li ainda agora para vocês, Jesus fala: está consumado, né? João 19:30, nós também temos, assim, semelhantemente, né, como Jesus, temos uma missão aqui. Agora, não necessariamente a minha missão será a sua missão, porque nós somos seres individuais. Cada um tem um dom inato, né? Quando a gente nasce, a gente já tem um dom, e dom inato é exatamente isso, é dado por Deus. Então Deus nos trata de maneira absolutamente individual, sabe? Nós somos conhecidos. Lembra quando Zaqueu subiu na árvore, que Jesus estava passando pela rua e ele parou bem debaixo da figueira e olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia não fala que em momento algum ou um outro momento Jesus tinha estado com Zaqueu. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia, né, como homem aqui, de todas as coisas, porque também ele é Deus. Então não há nada escondido ou oculto diante de Deus.
inclusive a nossa missão. Agora, muitas vezes está oculto para a gente, né? Qual seria a minha missão? Qual é a sua missão? Qual o seu propósito? Então, busque encontrar esse propósito para que você consiga executar bem a sua vida aqui e para que você, no dia final, esteja ali diante de Deus, sem ter do que se envergonhar, sabendo que você desempenhou bem a sua missão, o seu propósito aqui, e que você receba o vinde benditos meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus continua falando, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e acolheste, estava enfermo e foste visitar-me, e assim sucessivamente. Porém, não é apenas a questão de fazer obras humanitárias, fazer obras de caridade, de amor, que me garante a salvação. O que me garante a salvação é a fé acrescida de obras. A própria Escritura Sagrada fala: a fé sem obras é morta, a obras sem fé é morta. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, ter isso claro na nossa mente, que se você tem fé, você precisa executar obras. E se você executa obras, você precisa executar obras mediante a fé. E aí, uma coisa compensa a outra. Eu vou contar para vocês uma história, essa história é real. Aconteceu comigo e com a minha filha mais velha. A minha filha mais velha, que hoje tem 25 anos, chama-se Tamara, ela tinha, à época, 16 anos. E estávamos passeando num shopping, eu, ela e a irmã, a Thaís. E aí ela vira para mim e fala assim: pai, eu gostaria de morar sozinha. E eu falei para ela: que legal, filha, que bacana, show de bola, pá, muito legal. E aí ela falou: tá vendo, Thaís, tá vendo? Eu não falei que se falasse com a minha mãe ia surtar, mas o meu pai ia compreender? Obrigado, pai. Eu falei: agora, um detalhe, façam uma coisa pro papai. E as minhas filhas são obedientes a mim. E ela falou: o que, pai? E eu disse: tá vendo aquela loja ali na frente? A gente estava caminhando no shopping. E ela disse: tô. Eu falei: vá lá, mas use só uma perna. E ela falou: senhor? E eu falei: exatamente isso. Vai até aquela loja lá, mas usando só uma perna. E ela saiu pulando assim, meio desengonçada. Mas foi. E quando ela chegou lá, eu falei: agora volte usando as duas. E ela voltou usando as duas pernas. E quando ela chegou, eu perguntei: o que foi mais fácil? Você ir usando uma ou você voltar usando as duas? Ela falou: ah, pai. Eu falei: não, me responda. E ela respondeu: usando as duas, pai, naturalmente. Eu falei: pois bem, a perna que você usou indo para lá chama-se liberdade. É o que você quer. É o que o papai tem, né? Eu sou divorciado há muitos anos. E falei para ela: agora, a perna que te ajudou a voltar para cá com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, chama-se responsabilidade. Então você só tem liberdade com responsabilidade, filha. Aprenda isso. Eu te dou todo apoio para você morar sozinha. E lembrando, ela tinha 16 anos. Te dou todo apoio para você morar sozinha, tranquilo. Agora, você vai comprar uma casa ou você vai alugar? Você já tem trabalho? Como você vai se sustentar? Ou você espera que eu pague para que você vá morar sozinho aos 16 anos? Papai não vai fazer isso. Você quer o que o papai tem, liberdade, trabalho por conta própria. O dia que eu não quero trabalhar, não trabalho. O dia que eu quero parar mais cedo, eu paro. O dia que eu quero dobrar, eu dobro. Então, você quer o que o papai tem, liberdade. Agora, quem pode apontar o dedo para mim e falar: você está me devendo isso, ou está me devendo aquilo? Porque eu, pessoal, de verdade, eu tenho cuidado com isso. Então, assim, a minha liberdade é liberdade, não é libertinagem. Então, eu tenho uma missão e um propósito aqui na vida de exatamente explicar, por exemplo, para as minhas filhas, e com as duas filhas mais novas, eu todo dia, já falei isso aqui em outras ocasiões, eu leio um capítulo da Bíblia todo santo dia, de segunda a sexta,
final de semana não, para que elas fiquem lá pensando, reverberando a respeito de tudo quanto nós lemos durante a semana. E, assim, para minha alegria, elas gostam muito desse momento, que é um momento que a gente faz chamada de vídeo e a gente fica conversando muito tempo a respeito daquilo que a gente lê. E agora já tem mais uma pessoa incluída nessa chamada de vídeo, então o projeto está crescendo e está sendo muitíssimo gratificante para mim poder explicar para elas a respeito das Escrituras, a respeito da Palavra de Deus e a respeito de como deve ser a nossa conduta enquanto cristãos aqui nessa vida. Pense muito a respeito disso, reflita, porque a nossa vida não é infinita, ou melhor, não é eterna, mas nós temos, como eu costumo dizer, 3 corpos, né? Corpo físico, corpo alma e o corpo espírito. Então, a nossa alma e o nosso espírito são infinitos, porém o nosso corpo é finito. Na hora que a gente fecha os olhos para essa vida aqui, o nosso corpo vira pó, volta ao pó, né? Mas a nossa alma e o nosso espírito não, vão permanecer. E aí, de que lado você quer permanecer com a tua alma e com o teu espírito? Do lado que Jesus chama, vinde benditos de meu Pai, ou do lado que Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos? Então, pensemos nisso, reflitamos nisso, que essa palavra de alguma maneira possa tocar a sua mente e o seu coração. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, dê-me a alegria de tê-lo aqui também. Clique aí no inscrever-se, no sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe também. E venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia praticando o amor. Um beijo no coração de todos, vida, saúde e paz.